E aí, a produção mandou esse vídeo aqui, do Lo-Fi LOL, com o título, ok, isso não é normal, mas a thumb, rapaz, tem muito jogo ali que eu conheço. E olha, vou falar um negócio pra vocês, viu? Quem é console, quem é PC, rapaz. Mas enfim, a produção mandou o vídeo, então eu vou reagir aqui o vídeo da produção em live, em vídeo, ao vivo, aqui pra vocês. Então se você quer que eu reaja ao teu vídeo, quer ganhar um salve, quer ganhar um carinho, quer ganhar um chaveiro, quer ganhar um abraço, quer ganhar um alô, um salve, então já aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para estar por dentro de todas as novidades que estão por vir. E bora, vamos que vamos. Gente, vou reagir aqui o vídeo aqui da produção, que a produção mandou aqui. Começando aqui de novo, em 3, 2, 1. Esses dias eu busquei algo pra jogar e não encontrei. Vasculhei a minha Steam inteira e a única coisa que eu vi foi um scammer querendo roubar a minha conta. É óbvio que eu não aceitei. Cansado de ser humilhado, eu fui atrás de uma coisa chamada Game Pass. R$ 35,99. Até que tá barato, né? Cala a boca. Tá bom, foi mal. 35,59 tá barato. Se for reproduzir somente no PC. Mas se for comprar coisa maior, daí paga mais caro. Eu assinei, tá? Mas fui com calma. Comecei com Minecraft, então descobri Indiana Jones, aí fui pro Forza, Oblivion, Starfield e... acabou o espaço. Ué, mas... Como assim? Nos jogos grandes, ou melhor... A partir do momento que você começa a baixar e não tem a noção do peso que é o jogo, nossa senhora, mano, aí acaba até com o espaço que você tem, mano. Jogos de tamanho exageradamente grandes começaram a se tornar aparentemente o novo padrão. O mais estranho é que eu vejo poucas pessoas se questionando sobre isso. Então decidi dar um pouco mais de atenção e buscar entender o que exatamente tá acontecendo. Há 25 anos atrás chegava FFX9, Final Fantasy IX, com 4.000 horas. Lembrando que esse jogo é um jogo que eu nunca fui fã de jogar, mano. Respeito quem joga, mano, mas eu nunca fui fã de jogar esse jogo aqui, não. De contexto, digo, 40 horas de conteúdo divididos em 4 discos diferentes, que suportavam cada um até 700 MB. E tudo isso... Nossa, 4 jogos, mano, na época eu fui jogar GTA com um amigo meu. E eu nunca vou esquecer o dia que eu fui baixar o GTA. E eu vi que o GTA era 2 CDs, mano. 2 CDs. Cara, se naquela época era 4, imagina, mano, meu Deus, mano. Isso pesava, cara, é muito pesado, não sei se você tá preparado, mas vamos lá. Tudo isso pesava 3,5 GB. Quantos discos de PS1 você acha que precisaria para portar o novo remaster do Oblivion? Na geração do PS2, a gente teve um belo avanço. O que antes era um limite de 700 MB por disco, agora era 4,7 GB. Ou seja, se Final Fantasy IX saísse para PS2, seria apenas um disco. O leitor do PS2 era compatível com DVD5 e DVD9. O DVD5 era um disco de banda única, que armazenava no máximo 4,7 GB. Já o DVD9 era um disco de camada dupla e poderia ir até 8,5 GB. Mas o leitor do PS2 não era mil maravilhas, então a tecnologia do DVD9 dava alguns problemas com o leitor do PS2. Não era a coisa mais compatível do mundo. Então, caso o jogo fosse maior que 4,7 GB, ao invés de usar o DVD9 de 8,5 GB, as empresas optavam por continuar usando o DVD5, só que dividido em 2 discos. Era menor, 2 discos não era tão prático, mas evitava maiores problemas. Louco, né? 13 anos depois, a gente teve o GTA V, agora no PlayStation 3. Porém, o PS3 com a tecnologia Blu-ray suportava 500 GB. É isso que eu chamo de evolução, hein? Porém, o 360 da Microsoft não possuía Blu-ray, que era da Sony. Na verdade, eles continuaram usando aquela tecnologia que a gente via no PS2, chamada DVD9, que suporta no máximo 8,5 GB. Então tinha um problema. Então é daqui, mano. É daqui que eu peguei, mano. Pra quem não sabe, eu joguei GTA V e eu joguei emprestado de um amigo meu. Depois, mas eu acabei comprando GTA V. Mas, cara, é bem isso mesmo. Eu fui instalar o GTA V e engraçado que eu tinha marcado o CD do GTA, CD1 e CD2. Aí você tinha que primeiro colocar o CD1, instalar tudo que tinha no CD1, para depois reinstalar, para poder depois você colocar o CD2 e aí sim você jogar usando o CD2. Cara... O GTA V pesava 16 GB, então para resolver isso, a Rockstar decidiu quebrar e dividir o jogo em 2 partes. Porém, exatamente. Uma das últimas lembranças que eu tenho de jogos que foram divididos em... Exatamente isso que eu acabei de falar, mano. A questão de dividir o CD em 2, tá maluco, mano.
em 2 discos. Não me lembro disso acontecer na geração do PS4 e Xbox One. E aí, quando a gente chegou na atual geração, a nona, foi decretado basicamente o início da morte da mídia física. Ainda existe, mas a mídia física hoje, o disco, ele é só uma chave de acesso. Não existe mais conteúdo nele, fora o fato de que alguns jogos já estão lançando sem a própria mídia física. Então, realmente, a gente tá vendo toda essa história de disco e tudo mais, tudo isso tá morrendo. E daqui a alguns anos é arriscado até que os consoles se tornem digitais e virem um grande streaming. E se isso acontecer... Cara, isso é verdade, mano. O que tá vindo de consoles hoje, veja, gente, até pra... Hoje não tem mais. Inclusive, tem até um amigo meu que na época da Roxin, que é o... Acho que é da hora, noob da hora, alguma coisa assim. Cara, ele mesmo, ele é da geração jogar jogos mídia física. Eu falava, mano, não vai. Hoje é tudo mídia digital. E até mesmo que você compre um console, hoje tem muita gente optando o console sem a mídia física. Porque prefere muito mais os jogos em dentro do console. E vi bastante, até ver o pessoal falando de mídia física como se fosse ouro. É basicamente isso, mano. Porque a mídia física hoje, cara, é raro. Entendeu? É raro. Até, por exemplo, hoje não compensa mais você comprar consoles antigos. Até compensa, mas só que se você for comprar, você meio que vai comprar sem o uso da internet. Porque até as próprias empresas, quanto Xbox, quanto a própria PSN, elas estão focando muito mais na internet, muito mais nos serviços online do que geralmente gerar algum jogo para a mídia física. Então hoje se torna raro mesmo essa parada de você jogar um jogo diretamente no CD, mano. Exatamente. Hoje já tem o Cloud Game, né? Tipo Xbox. É exatamente isso, Lard. Hoje todo mundo compra assinaturas para evitar não só de comprar jogos, mas ainda assim continua usando a parada online, né? A parada digital. Exatamente. Só que essa parada de você jogar num servidor lá da Casa do Chapéu, mano, ainda é muito, muito escasso, mano. Muito escasso, porque os caras tem que ter não só uma internet muito boa, como lá também tem que ter uma internet muito boa. Sabe? E essa parada de você jogar aqui, dependendo daqui, dependendo de lá, é como se fosse assim, os dois tem que andar junto. Se não anda junto, não rola, tá ligado? Não tem como. Você olha, vai ser bem lamentável. Porém, qual que é o meu ponto com essa história toda? Eu falei e não cheguei em lugar nenhum. Calma. A relação entre discos, armazenamento e jogo sempre foi muito alinhada. Eu acho que isso daí ficou bem claro aqui. E isso era ótimo. Sabe por quê? Um estúdio não podia se dar o luxo de não otimizar um jogo. Você precisava fazer aquilo caber em um disco e você não tinha opção. E ao mesmo tempo, você não podia lançar a mesma coisa, senão as pessoas iam notar que, pô, esse jogo aqui, ele tá idêntico ao anterior, não teve evolução nenhuma. Logo, ele não é o que eu esperava. Então, além de fazer aquilo caber em um disco de 4,7 GB e, na pior das hipóteses, dividir o jogo em 2 discos, o que não era muito bem visto pelas pessoas, até porque vamos combinar que é um tanto chato você tá jogando e ter que parar pra trocar o disco. Eu acho que ninguém acha isso legal, né? Então, era um grande desafio. Os caras realmente precisavam colocar a cabeça pra ferver e chegar no resultado aceitável. O próprio GTA V foi ao limite do PS3, que só tinha 256 MB de memória RAM. Porém, esse lance ali do leitor do 360 só ler DVD9, que só suportava 8,5 GB, também foi um grande problema. Então a Rockstar teve 2 limitações, a memória RAM e o tamanho do jogo. E como eles resolveram isso? Simples, otimizando o jogo o máximo possível. E o que aconteceu quando as empresas perderam essa limitação? Letra A, os jogos ficaram melhores, maiores e com mais conteúdo. Ou letra B, deixaram de otimizar para aproveitar a folga de espaço. Olha, não é querendo dizer nada não. Respondendo essa questão aqui, eu acho que é a opção B, tá ligado? A opção B, porque os jogos deixaram de otimizar para aproveitar a falta de espaço. Eu acho que é B, né? Mas
Letra B, deixaram de otimizar para aproveitar a folga de espaço. Olha, não é querendo dizer nada não, mas eu acho que eu iria na B, viu? Cada vez mais a gente... Então aceitei. Aí colossais, absurdos. Um remake de um jogo de 5 GB pesar 120 GB é bizarro. Ele tá mais bonito, ele tá mais fluido e tudo mais, com algumas mecânicas inclusive melhoradas e aprimoradas, mas não justifica 115 GB a mais. Isso é um Red Dead Redemption 2 inteiro. Então calma aí, tem sim alguma coisa estranha aqui. Far Cry 6 pesa mais que a franquia. Cara, Far Cry 6, lembrando, eu tenho Far Cry 6 e hoje, eu jogar o jogo custar preço que for barato pra caramba. E sim, pra quem não sabe, Far Cry 6 tá hoje a preço de banana. Mas custar 150 GB, pô, mano, aí é pedir que você tenha um SSD de quê? De 1000 TB, velho. A Far Cry inteira, 1, 2, 3, 4, Primal, 5 e New Dawn. Isso definitivamente não é normal. Far Cry 6 não tem nada de especial pra pesar tanto assim. Mas olha o frame também, né? Olha o frame. Black Ops 6 ocupa o espaço do Black Ops 1, Black Ops 2, 4. Não tem como você achar isso normal, porque não é. O God of War Ragnarok pro 2018 tem uma diferença de 30 GB mais ou menos. Porém, se a gente vai pro PC, a gente vê uma diferença de 120 GB entre um e outro. Por quê? Bom, você já vai descobrir. Agora, o pior mesmo é Minecraft pesar 128... Tá, isso daí foi um bait. Me desculpa. E beleza, toda essa história é muito louca desde o começo até agora, mas qual que é o ponto? É uma reclamação dos jogos estarem maiores? É só isso? Não, definitivamente não. Isso serve pra mostrar que, primeiro, a otimização foi pro caralho, porque não significa que porque uma textura é em 4K que um jogo precisa pesar toneladas. Existem formas de comprimir, de renderizar, de reaproveitar texturas pra ocupar menos espaço. E lembra do Ragnarok, que eu falei que pesa 190 GB? Bom, isso aconteceu porque a Santa Mônica lançou o jogo sem comprimir as texturas em 4K, pra você ver o quão absurdo o 4K pode ser nesse sentido. 120 GB a mais por conta de texturas. Aqui é uma observação que eu quero até falar, que assim, veja, a minha opinião, acho que assim, 100 GB, acho que até é válido, entendeu? Mas ainda assim, continua pesado. Por quê? Cara, porque hoje... Gente, então assim, pra quem não sabe, só o Ark, mano, só o Ark, a primeira versão, não sei se vocês conseguem ver, mas vocês estão vendo ali, ó, espaço necessário, 330 GB, sabe? E tipo assim, cara, 330 GB, mano, quem que tem um SSD, um HD, não sei aonde você vai colocar tanto espaço, cara, tanto espaço. É tipo assim, pra você jogar tudo bem. E lembrando daquela história que eu falei também, é que cada vez, e se você não jogar um jogo, ele tem uma atualização. E essa atualização vai tornando o jogo cada vez mais pesado. Mais pesado. E por que que eu vou colocar em observação? Porque olha um exemplo aqui do Batman aqui, ó. Ó, o Batman, 7 GB. Aqui, não sei o que a galera tá vendo aqui, 18 GB, tá ligado? O outro Batman aqui, 27. Então, tipo assim, são tamanhos relativamente considerados. Agora, você vai chegar pro novo, aí já começa a bater na portinha ali do peso, sabe? Tipo assim, de tornar o jogo pesado. E o segundo ponto é que isso mostra que a indústria atual se perdeu em superficialidade visual, como as próprias texturas em 4K que eu citei, e esqueceu o mais importante, que é a inovação. E sabe qual que é o problema real por trás disso? O problema é que um jogo inflado, com um tamanho inflado, cria uma ideia de que ele é maior do que realmente é. Uma pessoa casual que não tá ligada nesses problemas da indústria atual, ela é aquele tipo de pessoa que o marketing geralmente pega. Às vezes só do cara ver que o jogo tem 120 GB, ele já pensa, caraca, mano, esse jogo aqui ele tem muito conteúdo, hein? Ele deve ser um jogo muito grande. E não tem, não? Massivo e tudo mais. Isso aqui não é o caso. E fora isso, né, os próprios executivos podem utilizar esse argumento para brilhar os olhos de acionistas e falar, olha só, nosso jogo ele tem um tamanho muito acima da média. Tá vendo como a gente coloca conteúdo? Não vai duvidando que esse tipo de coisa acontece, porque sim, esse tipo de análise superficial acontece, e é só você ver a Ubisoft fechando o olho pro fracasso que foi o Star Wars, fingindo que ele vendeu bem e ainda falando que é um quadruple A. É uma loucura. Cara, essa parada da Ubisoft aqui, falar que vendeu bem, mano, não é nem questão disso, mano. É questão que assim, cara, você lança um jogo e todo mundo fica na expectativa do jogo, cara. Não é, e o jogo nem é aquilo lá, mano. Nem é isso tudo, tá ligado? É que nem eu falei, pra quem não sabe, eu falei no vídeo passado. A partir do momento que você lança um jogo, você pega a parada do filme, e o filme tem que ser melhor ou não, mano, é um tiro no pé.
é um tiro no pé, tá ligado? Por que é um tiro no pé? Porque o jogo tem que ser muito bom. E o jogo tem que pegar a referência do filme. Se o jogo não pegar a referência do filme, aí não é um bom jogo. Até pode ser um bom jogo, mano. Mas é que, tipo assim, a partir do momento que você mexe com o filme, cara, é um outro mundo que você vai encarar. Resumindo o problema todo, quiseram transformar o console, que é a base dos jogos, num PC. Esse foi o problema. A preocupação agora não era os jogos, que sempre foram a base de tudo. A preocupação agora é traçado de raios, 60 FPS, resolução, carregamento, e os jogos como jogos em si ficaram de lado. As empresas não olham jogos mais como jogos, como era antigamente. Qual sistema dá pra gente colocar de novo? Qual ideia maluca dá pra gente patentear e tentar encaixar num jogo novo? Não, a preocupação não é essa. E tudo se tornou muito superficial. É uma questão mais visual do que essencial. Eles vendem o 4K, mas esquecem de vender os jogos. O engraçado é que aqui ele não citou o Ark, mas ó, cara, o Ark é mais pesado que esses 4 juntos, mano. Mais pesado que esses 4 juntos. E é bem isso que ele falou, tá ligado? Hoje tem muito mais, as empresas estão focando muito mais no famoso FPS, famosa qualidade de vídeo, famosa qualidade. Estão focando muito mais em formas visuais. E aí tá tendo muito mais jogadores focando muito mais no visual e esquecendo o que é simplesmente jogar. Cara, e é bizarro, porque inclusive até tem um amigo meu, que eu não sei nem se eu posso falar de amigo, mas é amigo meu. Sim, Farpas. Esse cara, mano, ele inclusive ele chegou até me pediu ajuda para montar um PC. Eu fui lá e ajudei a montar o PC. E ele falou, não, beleza, eu fui lá, montei o PC pra ele, tudo bonitinho. Depois, a primeira coisa que ele fala assim, meu jogo, o PC que você tá montando, vai dar pra rodar tal jogo? Aí eu, vai, mano. Mas daí, quantos FPS vai ter? Falei, mano, vai te catar, mano. Sério, você tá preocupado com isso, mano? Tá maluco? Falei, cara, joga o jogo, mano. Joga o jogo, esquece essa parada de FPS, mano. Pelo amor de Deus, mano. Isso aí é... Sabe? E é bem de fato, mano. Hoje a galera tá muito mais olhando o FPS e esquecendo de jogar, mano.